Exemplo, a gente está falando aqui da besta que emerge do mar, que a gente já identificou como sendo a igreja romana. Então vamos lá, vamos ver algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o papado é uma organização de seres humanos. Portanto, a imagem será uma organização humana de algum tipo. Estou entendendo o meu raciocínio aqui, né? Porque a imagem, ela vai ter semelhanças com aquele objeto que ela representa. Então, como a imagem é da besta que subiu do mar, então tem que ter semelhanças, ok? Então vamos lá. O papado, que é a besta que subiu do mar, ele é uma organização de seres humanos. Então a imagem da besta tem que ser de algum tipo relacionada a seres humanos. Segunda coisa, o papado é uma organização religiosa. Então podemos esperar que a imagem também seja uma organização religiosa, semelhanças, ok? Terceiro, o papado é uma organização religiosa cristã. Então, isso também deve ser aplicado, ou deve se aplicar à sua imagem. A imagem da besta, de alguma forma, tem que estar ligada ao cristianismo. Muito bem. 4. O papado do tempo do fim é intolerante. Lá em Apocalipse 14:7 diz que ele peleja contra os santos. A imagem da besta também será intolerante contra os fiéis de Deus. Ok? O papado, ao longo de toda a sua história, tem sido uma organização muito política. Precisa explicar isso? Não, né? É só a gente olhar para a Idade Média, o Papa governando e elegendo reis e tudo mais. Então, no tempo do fim, terá um poder político global e a sua imagem também exercerá poder político. Então, a imagem da besta, ela também terá essas características da besta que sobe do mar. Ela será religiosa e política. Assim como a besta que emergiu do mar foi religiosa e política e de alguma forma ainda é. Vamos lá. Então vamos lá, para a gente ir eliminando. A imagem da besta é uma coisa separada da besta, ok? É outra coisa. Só a gente lembrar lá da estátua e da imagem de Daniel capítulo 3. Então, a imagem da besta não pode ser, logicamente, vinda de dentro do catolicismo, porque seria a besta... Já existe a besta lá, a imagem tinha que vir de fora. E nós temos 3 ramos do cristianismo, ainda hoje, no geral assim, né? Nós temos o católico romano, o católico ortodoxo, naquela região do Oriente, e o protestante. Bem, se é a imagem da besta, não pode vir de dentro do catolicismo, então só sobra o protestantismo. A imagem da besta será suscitada de dentro do protestantismo. E que protestantismo é esse que vai se unir à besta? É o que a gente chama de protestantismo apostatado, ou seja, aquele ramo do protestantismo que se desvinculou da Bíblia. Aquele ramo do protestantismo que pode ser encaixado como as filhas da Babilônia, né? As filhas da meretriz, como a gente viu em Apocalipse 17. Muito bem, então, mais sobre a imagem da besta. No futuro, os Estados Unidos se tornarão a imagem da besta, perseguindo aqueles que forem contrários aos seus princípios religiosos. E eu estou fazendo aqui como a Bíblia faz às vezes, começando da conclusão para voltar para o início, né? Eu lembro do Salmo 73, o salmista faz assim, né? Começa dizendo, na verdade Deus é bom para com Israel. Aí depois ele diz, mas eu quase perdi a fé, e aí ele vai contando. No pensamento hebraico, às vezes acontecia isso, eles começavam pela conclusão e depois iam para a explicação. A gente está fazendo mais ou menos assim. A gente começou aqui com uma conclusão, porque se a imagem da besta não é do catolicismo, é do protestantismo, quem é o país protestante que já tem uma certa aliança profética com Roma? Nós vimos na semana passada que é a besta que emerge da terra, ok? Então a imagem da besta vai ser os Estados Unidos no futuro. Quando? Aí você me pergunta, pastor, você está me assistindo dos Estados Unidos agora? Você está me perguntando assim, pastor, os Estados Unidos já são a imagem da besta agora? Não. Essa é uma coisa que está no futuro. Quando é que os Estados Unidos se tornarão a imagem da besta? Quando o poder político que eles têm se unir ao poder religioso e, como já lemos esse texto, obrigar as pessoas a adorarem
a besta, ok? Então ainda está no futuro, mas as coisas vão se configurando para que cada vez mais seja mais possível. E aí, se você vivesse no século XVIII, por exemplo, você ia olhar para essa profecia e dizer assim: isso nunca vai acontecer. Estados Unidos e papado juntos, isso nunca vai acontecer. Porque no século XVIII eles eram abertamente inimigos, né? Não existia essa história de aliança entre protestantismo nos Estados Unidos e catolicismo. Não existia. Século XVIII, século XIX. Mas nós estamos vendo cada vez mais Estados Unidos e o papado se aproximando. Eu já mencionei para vocês que aconteceu há alguns anos, eu não sei exatamente que ano foi, 20 ou 21, que o Papa foi discursar no Senado romano, no Senado estadunidense, né? Isso é uma coisa impensável. Tem um livro muito interessante do Mervyn Moore, se eu não me engano esse é o nome do autor, da Casa Publicadora Brasileira, até indico para você, chama-se Apocalipse 13. Isso é possível? Toda essa união dos Estados Unidos com Roma é possível? E ele vai fazendo uma descrição histórica de como ao longo dos últimos 3 séculos os Estados Unidos têm se aproximado do papado, a ponto de o Papa ter a voz ativa para influenciar questões políticas no mundo inteiro. Quando você vê, por exemplo, na pandemia você viu o Papa tentando influenciar o mundo, né? De vez em quando você vê o Papa dizendo, vamos preservar a natureza. E ele fala de coisas assim que o mundo inteiro para ouvir. É interessante, né? O mundo protestante, o mundo católico, todo mundo para ouvir o que o Papa tem para dizer. Porque essa história está se aproximando cada vez mais.